Olá, paz e graça, bem-vindos a mais um episódio do Hebron Brasil Podcast. E a gente queria abrir o programa já com uma pergunta, né? Você já ouviu a voz de Deus? Ou você já falou com Deus? E como você sabia que realmente era Deus e não era coisa da sua cabeça, por exemplo? Em João capítulo 27, a Bíblia fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu os conheço e eles me seguem. Então, a gente queria dizer de que ouvir a voz de Deus é uma característica de um cristão, realmente. Só que a própria Bíblia fala lá em João 4, 1 João 4, de que provem os espíritos, não creem em qualquer espírito, antes provem para ver se eles procedem de Deus. E ali vem a pergunta, como que eu vou saber que realmente estou a falar com Deus? Como que eu sei que é Deus que falou? É disso que vamos falar no programa de hoje. Isso, será uma bênção esse programa. Antes de começarmos a entrar nesse tema importantíssimo para o povo de Deus, vamos primeiramente agradecer, né, todo o engajamento do vídeo passado, não só do vídeo passado, nas redes sociais mesmo, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Então, queríamos agradecer o engajamento e pedimos que continuem se inscrevendo, continuem compartilhando a palavra de Deus, continuem edificando vidas. E vamos mencionar alguns nomes, né, de algumas pessoas que sempre comentam, se inscrevem. Um abraço para a Gleice Lima, Joel Casade, Zapé Domingos, Promessa, Dom Paulo Filomeno, abraço para você, Priscila Luzolo, Maria Conceição, Arnaldo, lá diretamente de Portugal. Oi. Josué, nossa mãe Paulina, que sempre comenta lá no off. Abraço. Nossa mãe também, Maria, que é do Nzingazeto, também, que está sempre ali presente. Querena Silva e nosso pai Bamba, que está sempre ali no off comentando, dando seu comentário ali. Então, um abraço para vocês, continuem compartilhando, se inscrevendo e vamos crescer essa obra aí, ó. Exatamente, vamos crescendo o vosso engajamento. E nos siga nas redes sociais, né? Quais são as nossas redes sociais? Estamos no TikTok, né? Hebron Brasil Podcast, desculpa. Estamos no Instagram e também no nosso e-mail, que é Hebron Brasil Podcast. Caso você queira participar aqui no nosso programa está aberto para todo mundo, ele é gratuito. Você quer edificar vidas, vem aqui, se inscreva. Se você achar que eu não vou me expor, talvez num comentário no TikTok ou no YouTube, escreva para nós no nosso e-mail, que é hebronbrasil@gmail.com. É isso? hebronbrasilpodcast@gmail.com. É isso aí. Se inscreva pra gente que nós vamos ter o prazer de ler. É isso. Perfeito. E já vamos então nos convidados, Vamos. né? Eu quero falar sobre esse tema muito bom. Você já falou com Deus, por acaso? Já. Já ouviu a voz de Deus? Já. Uau. Que bom, que Já, bom. Então. muitas vezes. Então, vamos começar aqui, sem mais demora, apresentar nossos convidados. Estamos aqui com o nosso irmão, Alexandre Mara. O Alexandre Mara faz uma apresentação, uma breve apresentação de quem você é, onde você congrega. Como é que nós podemos conhecer o irmão Alexandre? Ok, vamos lá. João Manuel Domingos Alexandre é meu nome. A gente o pessoal chama-me de Alexandre Mara exatamente por causa... o Alexandre é o nome do meu irmão caçula, que faleceu em 2015. E o Mara, ele provém de um apelido que eu tinha colocado, Maradona. Uau. Aí a gente tirou exatamente o Dona e ficou Mara. Uau, então você era bom no futebol. Demais, até agora. Uau. A gente joga muito. Então, joga muito. Atualmente, aqui no Brasil, eu congrego na Assembleia de Deus Ministério de Perus, lá na Catedral, juntamente com Sua Excelência, Pastor Elias. Né? E estamos servindo lá como missionário, naquela humilde casa, e estamos girando pelo Brasil, levando a palavra. E não só também, a gente está se formando em RH, e estamos levando a vida aqui no Brasil, assim, devagar e bem. Amém. E também estamos aqui com o nosso irmão Vashini Mayamba. Correto. Pronunciei correto? Você pronunciou correto. Bom, nos fale um pouco, nosso irmão, quem é nosso irmão Vashini, onde congrega. Eu sou Vashini Mayamba Massamuna, congrego no Ministério Cristo Sem Fronteira, onde dirige o pastor João Masaki. Okay. Eu sou lá na extensão de José Bonifácio, onde dirige o pastor Orens, com o pastor Sérgio, e lá eu trabalho como líder da juventude, e eu acho que sou. Eu sou filho de Deus. Bem, por enquanto. Filho de Deus. Por enquanto é só. Esse programa maravilhoso aqui. E a gente já começa ali pela nossa primeira pergunta, né? Eu vou começar aqui realmente pelo irmão Vashini, pegando já o gancho.
Deus, ele fala? Primeira pergunta é essa. Deus, ele fala? Obrigado pela pergunta. Já na entrada do jogo, eu diria que Deus fala sim. É claro, não sou eu que estou falando isso, mas a Bíblia nos mostra ao longo, se você procura a Bíblia, você vai ver que Deus fala sim, né? O João capítulo 33, versículo 15 a 13, 14 a 15, nos mostra claramente, a Bíblia disse, pois a verdade é que Deus fala. Então, Deus fala, podemos confirmar aqui que Deus fala. Há pouco, na conversa, nós vamos falar um pouco mais de como, de linguagem, nós vamos ver um pouco como das formas, mas podemos confirmar que Deus fala sim. Perfeito. Alexandre, a minha pergunta, Deus, ele fala? Sim, a gente precisa concordar, né? Precisa concordar com... O nome que é um pouco... Vachini. Nome africano. Africano. Né? Bem da República Democrática do Congo. Então, a gente precisa concordar. O escritor aos Hebreus, ele fala que Deus falou de várias formas antigamente. Na graça, Deus nos falou por meio do seu Filho. Então, se nós olharmos exatamente no primeiro versículo da Bíblia, os primeiros versículos, Deus está falando por meio da sua palavra. Então, a gente precisa crer que Deus fala. Em todo momento, Deus fala. Até quando Deus está em silêncio, Deus está falando. Interessante, interessante. Perfeito. Só para acrescentar aqui o que o irmão Alexandre acabou de falar, Deus falando, isso é até a base da nossa fé. A base da nossa vida cristã. Porque para a gente se tornar cristão, precisamos ouvir Deus. Vou explicar como. Né? A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz assim, estou na porta do seu coração, estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz. Então, para a gente até se tornar cristão, precisamos de ouvir Deus. E isso sim é a base da nossa vida, da base da vida cristã. Já no início, no Gênesis capítulo 1, lá a Bíblia fala claramente que Deus disse na criação. A Bíblia disse no início, a terra não tinha forma e Deus disse. Então, isso é a base da nossa fé. E a gente iria conversar de como que a gente consegue ouvir e quais são as formas. Legal. Glória a Deus. Aproveitando esse gancho, Deus fala o tempo todo, a todo momento Deus fala. Vamos começar pelo nosso irmão Alexandre aqui. Deus fala o tempo todo, irmão Alexandre? Sim, eu poderia dizer que Deus fala em todo o tempo. Todo o tempo Deus fala. A gente pode ver isso aqui na história, ao longo dos anos passados, ao longo dos séculos. Deus falando em todo momento. A gente observa na Bíblia Sagrada um período que o pessoal chama de período do silêncio, o período negro. Esse período, nas minhas ministrações, eu tenho dito que é o período em que Deus mais falou. Deus não falava, surgiram os livros apócrifos, surgiram muitos profetas que antecederam a vinda do Messias, mas Deus estava falando. Deus não estava falando por palavras verbais, mas Deus estava falando. Então, em todo momento, Deus fala de várias e várias formas, mas Deus fala. O problema nisso seria o quê? Seria exatamente nós sabermos como Deus está falando com a gente. Como Deus está falando com a gente. Agora, outra seria nós sabermos, distinguir o jeito em que Deus está falando. Porque nem sempre Deus vai falar por meio da sua palavra. Às vezes Deus vai usar exatamente um objeto para falar com a gente, uma situação, um acontecimento, uma porta fechada, uma porta aberta. Então, existem N momentos, ou em todo o tempo, Deus tem seus mecanismos, seus métodos de falar. Nesse período de tempo, Deus ele fala de várias formas e ao todo tempo. Poderíamos dizer que Deus fala em todo o tempo. Todo o tempo Deus tem se pronunciado, tem se comunicado, porque a gente sabe, segundo a Bíblia, que nosso Deus não é mudo, Deus está sempre aí falando com a gente, nos orientando. Agora, mais na graça, por meio do seu Espírito, é coisa extraordinária. Amém. Irmão Vachini, Deus fala o tempo todo? Nós precisamos entender isso, 2, 3 pontos assim, em relação antes de eu chegar na resposta.
Quando a gente fala que Deus fala, desculpa a redundância aqui, Deus fala na sua soberania. Okay? Deus fala na sua soberania. O versículo que acabamos de passar aqui do João, capítulo 33, ele fala que Deus fala, ora de um momento, ora de um outro. Então, muitas das vezes, lá na base da nossa vida cristã, nós crescemos assistindo filmes, nós crescemos assistindo desenhos ânimos. E lá tinha aquela voz, você sabe aquela voz de Deus? Sim. Eu sou seu Deus. Exato. Então, crescemos e a gente ficou com isso nas nossas cabeças. E quando pensamos de Deus falar, a gente fala, não, lembra daquela voz? A gente quer ouvir aquela voz. Não é bem assim. Ele fala na sua soberania de um modo ou de outro. Porque estou falando isso, a gente vai entender um pouco. Ele usa linguagem, ele não usa, às vezes, essas palavras assim, na boca, que nós conhecemos, ele usa a sua linguagem. Então, para falar que Deus fala tempo, respondendo a pergunta que Deus fala tempo todo, sim, Deus fala. Só que, igual o irmão Alexandre acabou de falar, a gente precisa entender como que ele está falando. Deus, acredito que Deus sabia exatamente o coração do homem, sabia que o homem vai um momento sempre voltar para mim perguntando, Deus, o que eu tenho que fazer, Deus? Então, Deus, eu acho que ele já colocou algumas bases. Por exemplo, as leis naturais. Né? A gente sabe que nós precisamos de comer, nós precisamos de dormir, nós precisamos de trabalhar. Então, para isso, a gente não volta a Deus, o que você fala? Será que eu tenho que trabalhar? Será que isso já é estabelecido como uma lei naturais. E no livro do Romano, capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando sobre uma coisa super importante. Ele está falando assim, ele está falando da renovação das suas inteligências para ser capaz de distinguir qual é a vontade de Deus. Então, Deus, conhecendo o homem, já colocou a inteligência no homem, já colocou a capacidade do homem de entender qual é que é a vontade de Deus. A vida cristã não é uma vida... a diferença entre o cristianismo e a outra religião, porque o cristianismo é uma relação, é baseado numa relação, e a base de uma relação é a intimidade. Às vezes, quando você conhece uma pessoa, vocês estão bem íntimos, às vezes ele não precisa falar, mas você sabe o que ele quer naquele exatamente momento. Sim. Então, é a mesma coisa com Deus. Quando você baseia, você tem intimidade com Deus, às vezes você não ouve a voz, mas você sabe exatamente em que direção que Deus quer que você possa ir. Então, é nessa intimidade que é baseado a fala de Deus, e você consegue ouvir ele o tempo todo, e alguma direção quando você precisa. Perfeito, perfeito. E isso nos leva na outra pergunta, que seria, Alexandre, Deus, ele fala com todos ou só com algumas pessoas? Porque conforme, por exemplo, o exemplo que o irmão Vachini trouxe aqui, que nós crescemos que Deus falava com pessoas específicas, né? Por exemplo, no Antigo Testamento, no Novo veio a graça, e isso acabou sendo expandido, mas hoje, Deus fala com todo mundo ou só com algumas pessoas específicas? Para eu poder ouvir Deus, preciso procurar alguém ou eu posso falar e ouvir Deus? Ok. Essa pergunta, ela pode ser respondida dentro das duas estação, poderia dizer estação. Dois períodos. Né? Dentro dos dois períodos, no caso, né? Na graça e no Antigo Testamento. Olhando para o Antigo Testamento, a gente observa Deus falando especificamente com um número muito restrito de pessoas. Poderíamos dizer que era mais a elite, né, de pessoas que Deus procurava para falar com eles, e eles, consequentemente, comunicavam ao povo. Ali estava o sacerdote, ali estava o profeta, ali estava o rei, ali estava o líder militar, ali estava o levita, assim sucessivamente. Esse número restrito, o Espírito descia sobre eles, então esse Espírito capacitava eles para Deus falar por meio deles, Deus levar uma informação detalhada para o seu povo. Na graça é tudo diferente. Na graça o ambiente é totalmente diferente. Livro de Joel é uma promessa que Deus libera por meio do seu profeta. Nos últimos dias eu derramarei meu Espírito. Então essa promessa, ela se cumpre exatamente em Atos dos Apóstolos,
E quando essa promessa se cumpre em Atos dos Apóstolos, a gente observa, né, que o Espírito agora, na graça, é totalmente diferente. O seu agir, como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento entrava simplesmente em um número específico de pessoas. Na graça, o Espírito entra agora no adolescente, entra na criança. Nós observamos até João Batista ser batizado dentro do ventre da sua própria mãe, né? E pulando essa parte, que não tem muito interesse na minha fala, é exatamente o Espírito desce em qualquer tipo de pessoa. Agora, o problema não estaria se Deus fala com todos. O problema é que esse número todos é um número muito restrito de pessoas que sabem ouvir Deus falando. Ok. Porque para saber Deus falando, envolve alguns elementos como sensibilidade, intimidade. Isso é que nem todos temos. E como nem todos temos isso, aí o que acontece? Muitas das vezes as pessoas saem para procurar homens de Deus, servos de Deus, para ver se Deus fala alguma coisa para eles. Mas Deus está lá. Ele é omnipresente, está lá. Onisciente e omnipotente está lá. Ele quer falar com a pessoa, mas só que existem também algumas barreiras, talvez, que fazem com que Deus não fale com essa pessoa. Então, essa barreira está fazendo aquela separação entre essa pessoa que quer tanto ouvir Deus e essa pessoa não sabe quais são os caminhos certos para Deus falar com ela. Assim, sucessivamente, né? E quais seriam essas barreiras, por exemplo? Então, existem várias barreiras, e dentre elas está o pecado. Ok. Pecado seria uma grande... Na verdade, é o pior mal que existe no planeta Terra, né? Para todo e qualquer ser humano, ser vivo. O pior mal que existe é exatamente o pecado. E o pecado ele tem criado uma grande barreira entre Deus e o homem. O homem não consegue chegar onde está Deus por causa exatamente do pecado. Há necessidade de tirar essa barreira para ele chegar até onde Deus está. Então, com isso, Deus fala para todo mundo, mas nem todo mundo tem essa sensibilidade de entender o que Deus falou. Certo. É isso. Então, Deus pode falar com alguém que está num bar, por exemplo, nesse momento ali a beber. Deus pode falar com ele também. Bora lá. Então, biblicamente, a gente pode comprovar isso. Pode comprovar isso biblicamente. A gente consegue ver um rei totalmente pervertido e Deus falando com ele. Por exemplo, podemos citar Nabucodonosor, né? Podemos citar outros reis. Podemos citar o rei Dário, né? Faraó, né? Então, ainda bem que o profeta citou que é de Faraó. Deixa eu só entrar um pouco aqui em Faraó. Eu entendo o quê? Eu entendo que quando Deus quer cumprir seus propósitos, muitas das vezes ele endurece o seu coração. Ok. O que Deus queria exatamente no Egito não era só que o povo de Israel saísse. Não. Deus estava a endurecer o coração de Faraó exatamente para dar uma lição no camarada. Então, indo exatamente na nossa pergunta, Deus fala com a pessoa que está dentro de um hotel se prostituindo, Deus pode falar com ele. Deus fala com um cara que está lá no bar, né, consumindo álcool, Deus pode falar com ele. Né? E existem muitas formas. Existem muitas formas de Deus falar com a gente, mas a gente só tem uma. Ok. Irmão Vachini, Deus ele fala com todos ou será que ainda tem aquela, como o irmão Alexandre disse, uma elite que ele seleciona que, pronto, aqui em São Paulo, por exemplo, só tenho 10 pessoas e vocês que querem me ouvir vão até essas 10 pessoas, por exemplo. Eu não gostaria de repetir o que o servo de Deus acabou de falar, mas eu gostaria de pegar o gancho onde que ele parou. Tem uma história da Bíblia, o próprio profeta Samuel. Samuel morava no templo. E Deus começou a falar com Samuel. Chamou Samuel. Samuel corria para falar para ele. Pai, você me chamou? Ele falou, não, eu não te chamei. Então, Deus fala. Agora, basta a gente saber como que Deus está me falando e a gente chegar na interpretação. Desculpa, vou falar aqui, né? Eu sei que na mesa está todo mundo aqui é cristão, mas deixa eu dizer, Deus não é uma exclusividade dos cristãos.
Desculpa, Verdade. mas Ok, exatamente isso. Verdade. Deus não é uma exclusividade dos cristãos. Deus é Pai somente para que ele aceitaram, né? São os cristãos. Mas ele é Deus para todo mundo. E ele fala com todo mundo, né? O irmão aqui acaba de dar alguns exemplos aí. Ele falou para Beltesazar, no Daniel capítulo 5, falou com o faraó, falou com os magos. Falou com os magos, né? De não voltar a ter Herodes. Ok. Então, Deus fala com todo mundo. E principalmente para nós que somos cristãos, né? Deus fala para a gente, a Bíblia diz, as minhas ovelhas, eles conseguem escutar a minha voz e me seguir. Então, Deus fala com todo mundo. Nós estamos naquele tempo que precisava de buscar o profeta, onde está o profeta? E a Bíblia deixa isso bem claro. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito, os filhos de vocês, as filhas de vocês, profetizarão e os mais velhos terão visões. Então, estamos no tempo da graça, o Espírito de Deus está disponível e ele consegue entrar em contato com qualquer homem na face da terra, assim. Perfeito. Então, teve uma mudança de Deus que falava no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque antigamente, no Antigo Testamento, vimos Deus falando com Moisés levando a mensagem para o povo. Hoje nós estamos no tempo da graça, o véu se abriu, se rasgou, então todo mundo tem essa autoridade, tem esse direito de falar com Deus e Deus responder para as pessoas. Então, houve uma mudança do passado e agora, já que nosso Deus não muda. Isso, eu ia começar bem lá. Ok. Nosso Deus não muda, mas dispensações mudas, né? Tinha a dispensação da lei, agora estamos na dispensação da graça. Okay. O Deus abriu a graça para todo mundo. Então a Bíblia diz que tudo que eles receberam, lhe deram a oportunidade de se tornar filho de Deus, né? O pai sempre fala com o filho, isso está claro. Então, e mesmo vindo no Antigo Testamento, Deus não falava também só com profetas também, né? O irmão Alexandre acabou de dar uns exemplos aqui, falava com os reis que eram completamente pagãos. Né? O faraó, por exemplo, ele era considerado Deus no Egito, Deus pagão, né? Entre aspas. Então, sempre Deus deixa essa porta aberta para falar com todo mundo, né? Deixa que ele é Deus de todo mundo também. E isso é bem importante porque vocês falando, eu consegui entender uma coisa e talvez vocês me esclareçam melhor sobre isso. O pecado no homem impede com que o homem vá até Deus, mas Deus, ele rompe a barreira do pecado e vai até o homem falando com ele. Seria isso, mais ou menos, Alexandre? Antes de entrar nisso aqui, eu gostaria de dar uma pincelada, né? Pegar um pouco o fio lógico do servo de Deus. O fato de nós estarmos na dispensação da graça, isso não anula a voz da experiência. Exatamente. Ok. Não anula. Eu vou citar aqui o livro de 1 de Samuel, onde nós estamos a ver Samuel recebendo, quase todas as noites, recebendo Deus falando com ele, mas ele não entendia quem estava a falar com ele. Então eu trago essa reflexão. Entendi. O fato de nós estarmos na dispensação da graça, isso não anula a voz da experiência. Ok. Em nenhum momento. Isso não anula a voz da experiência. Isso quer dizer que existem pessoas que já têm uma experiência muito mais ampla do que a gente na vida cristã, né? Que nós precisamos buscar conselho, muitas das vezes, quando o assunto é andarmos nas trilhas do Senhor. Eu digo que, servindo a Deus, ninguém está totalmente preparado para fazer as coisas de Deus. Nunca estamos suficientemente preparados, porque Deus tem cada caminho. Só Jesus pode nos dar graça, né, para a gente conseguir avançar. Se você me permite, eu gostaria de dar 2 exemplos nesse sentido. Ok. Eu gosto de dar sempre esse anedota. Vamos supor que você quer assistir Globo. Eu não sei que canal é Globo, desculpa, mas vamos supor que o Globo é canal 5. Ok? E você quer ouvir Globo, e você vai se colocar no canal 4. Você teria a impressão que o Globo não está falando, o Globo não está ouvindo o Globo. Sim. O problema não é o Globo falando. O Globo está lá, está emitindo, está falando. Só que você está na frequência errada. Então, não é que Deus que não está falando, é que você que não está
na frequência correta para ouvir Deus. Às vezes acontecia que eu ia na oração, ia orar, eu estava orando, e orando, um momento eu começo a refletir sobre a faculdade, a refletir sobre a empresa, a refletir sobre as melhorias, porque eu sou responsável de melhoria contínua, onde que eu trabalho. Eu falava, meu, que distração no momento de oração. Okay. Aí eu continuava, estava orando e, volta de novo. Aí eu fui perguntar para as pessoas e me disseram, não, calma, quando você vai na oração, sempre leva seu caderno. Tudo que pode acontecer lá, anota, você vai ver. E com o tempo eu descobri que não era distração. Era Deus te dando o caminho mesmo sobre melhoria que você precisava fazer. Então, igual o servo Alexandre acabou de falar, precisamos de alguém sempre te dar, porque no início você não sabe exatamente o que significa, você não sabe. E às vezes passa somente pela convicção. Então você precisa de alguém para te falar, não, dessa vez, e se ele te chamar, não vem falar comigo, fala, Deus, eu estou te ouvindo. É que tem vezes que quando nós ouvimos Deus falar, ficamos na dúvida, será que é alguma coisa que eu queria? Porque às vezes é algo que você queria tanto, você fica, será que eu estou imaginando? Será que é desejo do meu coração? Como é que eu sei que realmente é Deus que está falando? Então essa dúvida paira na mente de muitos cristãos, muita gente, até quando nós comentamos sobre esse tema, falou, não, esse aqui é meu caso. Eu às vezes peço alguma coisa para Deus e eu não sei se é Deus que está falando mesmo. Às vezes eu vou ser movida pelos meus sentimentos, não sei. Então, por isso que esse tema é muito, muito importante. Pois é. E você se inscreva no canal, deixa seu like aqui se você está gostando, compartilha com os outros também. Eu acho que deixando o like é uma forma de poder nos ajudar por esse trabalho que nós estamos a fazer aqui. E um ponto, antes da gente partir para a próxima pergunta, algo bem, bem importante, que inclusive paira na mente de muitos, não só cristãos, mas de todo mundo, assim se posso falar. Não sei se é uma impressão minha, mas hoje nós vimos uma autocrescente de um movimento de que Deus falou. Deus está a falar. Deus falou comigo. Então, em uma rua, por exemplo, com 4 ou 5 igrejas, você andando a pé, você vai ver que, olha, Deus falou comigo assim e tal. Você passa, vai no outro, Deus falou na tua vida isso. Alexandre Mara, essa crescente de que o ponto que você tocou, inclusive, de que muita gente não consegue identificar a voz de Deus, então ele vai a uma igreja, eles procuram, é como se fosse uma demanda, eu não consigo, então eu vou a uma igreja. E as igrejas conseguiram entender de que, de fato, muita gente não consegue falar com Deus. Então, ele tem que vir até a mim. Será que é pessoas se aproveitando dessa fragilidade de algumas pessoas ou cristãos para trazer, por exemplo, falsas revelações, falsas doutrinas sobre Deus falou comigo? Ou realmente é Deus, ou é o movimento que nós estamos a ver realmente que Deus está a falar com as pessoas? Então, de acordo a essa pergunta, a gente poderia trazer aqui o que eu acho de quais são os meios, né? O meio, ou talvez ainda seria como distinguir, né? Como distinguir se é literalmente Deus que está falando. Aqui, além de eu trazer os meios em que Deus usa para falar, temos aí a palavra, o Espírito. Esquecendo essa parte, eu quero trazer aqui um elemento que poderia ser muito benéfico aqui para o nosso podcast, nesse nosso episódio, que é exatamente como distinguir a voz. A voz, né? A voz. Aqui, talvez, este é o maior problema, né? Eu acho mundial. Por quê? Sim. Porque nem sempre quando nós ouvimos uma voz no nosso interior é Deus falando. Correto. Então aqui nós podemos trazer 3 vozes. A voz do homem, a voz de Satanás e a voz de Deus. Agora, como distinguir essas 3 vozes? Boa, eu vou pedir para o Alexandre segurar essa resposta aqui, porque é a nossa cereja do bolo, se eu posso falar, mas no final vamos querer ouvir de fato isso. Né? E acho que dá para ir para a próxima pergunta. Eu acho que o irmão quer acrescentar. Quer acrescentar alguma coisa? Ou não? Esse é que é o nosso...
A surpresa dos nossos... Mas eu vou tentar colocar algumas palavras em relação à pergunta que você fez, né? Se algumas pessoas, sem saber distinguir a voz de Deus, estão indo ouvindo os outros para se aproveitando e tudo mais. Primeiramente, infelizmente, essa realidade existe, né, no meio cristão, e ainda bem, porque isso confirma o que Cristo falou, que no último tempo. Então, a gente consegue confirmar que as palavras de Cristo no mundo é bem verdadeiras. Mas, a outra coisa que as pessoas que estão assistindo precisam saber, que tudo se aprende. Isso é algo muito importante. Tudo se aprende. Se aprende a profetizar. Desculpa, mas se aprende. A Bíblia disse, o Espírito Santo ensinará. Bom, então, eu vou pedir que você olhe para essa câmera aqui e você faça essa afirmação, porque nós já tivemos esse debate no primeiro ou segundo, né, no episódio. Isso. Em línguas. Isso. Pode reafirmar aqui, por favor. Então, tudo se aprende na vida como na vida cristã. Se aprende também a ouvir Deus, né? Demos aqui o exemplo do Samuel. Agora, aqui a questão é identificar as boas pessoas, né? As pessoas de confiança, as pessoas que conhecem a palavra de Deus, para você se endireitar, para você ir fazendo as boas perguntas também, né? Fazer as boas perguntas, e as pessoas que você sabe mesmo que ele tem conhecimento e que ele consegue ajudar você a reconhecer a voz de Deus. Mas, além disso, gente, a revelação é progressiva. Você começa hoje aprender, você ouve de um jeito, com o tempo você começa a ouvir de um outro jeito. Então, não quer que tudo aconteça da mesma forma. É progressiva. Não sei se você se lembra, as irmãs que profetizam na igreja. Para Deus falar que estou aqui é 10 minutos. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Primeira vez que eu vi alguém profetizando, tipo, falando igual que eu estou falando aqui, eu sou Deus, eu falo isso para você, eu fiquei chocado, eu nunca vi esse negócio aí. O que está acontecendo? Eu sei que para quem profetizar tem que começar. Então, é progressiva, você tem que aprender a se controlar, você pode ouvir e falar depois também, né? Tudo isso daqui você pode aprender. Basta você procurar as boas pessoas e se colocar com as pessoas que conhecem exatamente a palavra de Deus. Perfeito, perfeito. E antes de ir para a próxima pergunta, você que nos segue agora, coloque a tua experiência ali com Deus que você já teve, você já falou com Deus. Queremos saber a tua experiência. Vamos lá. O que faz a gente não ouvir a voz de Deus? O que nos faz? Como é que nós colocamos barreira para que nós não possamos ouvir a voz de Deus? Eu sei que mencionar sobre pecado aqui, mas dá para deixar ele mais leve, mais compreensível, assim, para todo mundo. Exato. Vamos começar pelo Alexandre. Ok. O texto áureo para isso é Isaías, né? Isaías, a gente encontra exatamente que são as nossas iniquidades que fazem, né? Que fazem barreira entre nós e Deus. Isso literalmente anula o acesso direto com Deus, né? De ouvir, de ter experiências assim extraordinárias com a pessoa de Deus por meio da sua própria pessoa. Então, existem muitos elementos que fazem com que a gente não saiba ou a gente não ouça a voz de Deus, muitos. E o primeiro dele, não pode ser esquecido, é o pecado, né? Isso aqui isso aí. É o primeiro. É o primeiro. Agora, depois tem lá o coração endurecido. Né? Coração endurecido. Temos algumas distrações também. Distrações também é um elemento muito, muito, muito importante. E temos outra, falta de intimidade com Deus. Estes elementos, na verdade, constituem elementos necessários que fazem com que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Um homem muito distraído com as coisas de Deus nunca vai perceber que Deus está falando. Deus fala no ônibus, Deus fala no trem, Deus fala aqui nesse momento, Deus está falando. Deus fala em qualquer momento. Agora, nós não conseguimos distinguir a voz de Deus, né? A voz de Deus, exatamente por causa dessas distrações. Por exemplo, você está aqui conversando, você vai ouvir uma voz, do nada vai ouvir uma voz. Você vai pegar aquela voz e você vai alinhar ela com a palavra.
se vai de acordo ou não vai de acordo com a palavra. Entendendo isso, você vai dizer, não, é Deus que está falando. Não, é Deus que está falando. Vai vir uma outra voz tentar contrariar aquilo que você está ouvindo, que você está tentando entender concernente à palavra. Mas você fala, não, é Deus que está falando. Deus está falando alguma coisa comigo. Porque a voz de Deus sempre está alinhada à palavra. A voz de Deus sempre está alinhada à palavra. Nenhum momento Deus vai falar e vai se contradizer com aquilo que já está escrito. Por que muitas das vezes a gente combate os falsos profetas? Por que muita gente a gente combate os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos pregadores, os falsos ensinadores, falsos cantores? Exatamente por quê? Por causa exatamente disso. Porque eles trazem ideias que ferem as escrituras, ferem a palavra de Deus. E nada é acima da palavra. É a primeira e maior profecia de todos os tempos. Ou seja, qual é o nome mesmo? Yundula. Yundula. Qual é o nome? Brígida. Se vierem para mim e disserem que Deus está falando e o que vocês estão falando forem contra a palavra, eu já não aceito. Não concordo. Porque nada deve ir acima da palavra. A maior profecia de todos os tempos é a palavra. Então, tudo que tiverem que falar deve estar de acordo à palavra. E se não estiver de acordo à palavra, podemos considerá-lo como anátema. Ok. Podemos considerá-lo como anátema. Então, esses elementos são elementos que fazem com que a gente não consiga ouvir a voz de Deus. Distrações, pecado, falta de intimidade. Por que nós não temos por que nós temos falta de intimidade com Deus? Porque a gente vê que não é prioridade. Porque existe muita coisa que a gente não faz, é exatamente por causa disso, porque nós não achamos aquilo prioridade. Nós não oramos por causa de quê? Por falta de levar a oração como algo prioritário. Existem pessoas que vão para a faculdade, existem pessoas que vão para o trabalho, existem pessoas que gastam tempo com a namorada, existem pessoas que gastam tempo com o namoro, com outras coisas que não são fúteis, são importantes, são necessárias, mas ele não ora. Se olharmos a Bíblia Sagrada, Jesus, qualquer decisão que tomava, ele primeiro ia na oração. Porque a oração deve vir primeiro do que a decisão. Primeiro vem a oração, depois vem a decisão. Porque quando nós oramos, nós estamos a dizer, nós não fazemos sem o Senhor. Nós não caminhamos sem o Senhor. Nós não fazemos absolutamente nada sem o Senhor. E isso é colocar como prioridade a pessoa de Deus. E isso nos dá acesso direto a ouvir a voz de Deus. E quando nós saímos exatamente dessa linha, entra esses elementos que nos distraem e fazem para a gente não conseguir ouvir exatamente a voz de Deus. E tem um ponto, o irmão já vai falar. É só para eu não esquecer, porque toca muito com o que o irmão Alexandre me mencionou, né? De que toda profecia, se eu posso falar, ou toda palavra que chega até mim, mas que não vai em contra com o que está escrito na Bíblia, ou com o que a Bíblia apoia, eu devo desconsiderar, porque Deus não se contraria. Isso. E ali eu trago um ponto que é muito comum até para a pessoa em casa, porque se nós lemos lá em Mateus 4, a gente vê a tentação de Jesus. E o diabo, ele vem e ele não mente para Jesus. Ele traz aquilo que está escrito na Bíblia. Né? E como que eu vou conseguir identificar naquele momento? Porque o diabo, ele veio e está falando a verdade para mim. Né? Embora ele é o pai da mentira, ele vem que com está escrito. E Jesus, ele também contrariou com a palavra. Mas como que um cristão pode se posicionar nesse momento? Ok. Então, quanto a isso, olha, há necessidade maior de nós termos uma intimidade com a palavra. Ok. Existem várias formas de nós nos relacionarmos com a palavra, você está entendendo? Ok. Está ouvindo? Existem várias formas de nós nos relacionarmos com Jesus. Existem várias formas. E uma das formas de nós nos relacionarmos com Jesus, não de forma pessoal, né, que é por meio da palavra. A palavra é uma forma de nós nos relacionarmos com Jesus. Jesus falou em João, vocês conhecem as Escrituras e examinam elas porque cuidaste ter nela a vida eterna. A palavra é exatamente a lâmpada para as nossas vidas. Se nós não meditarmos na palavra, de maneira nenhuma, nós vamos sair desta tentação que Jesus passou. Okay. Jesus passou nessa tentação exatamente porque ele conhecia a palavra.
Um detalhe importante aqui, exatamente no livro de Mateus, capítulo 4, seguindo, assim como os outros 3 evangelhos sinóticos, né? Um detalhe aqui, Jesus não transformou as pedras em pães, porque Jesus não é servo de Satanás. Porque o Jesus que você observa a não transformar as pedras em pães é o mesmo que transforma os pães em quantidade de pães. Então, como Jesus não é servo de Satanás, não dá esse privilégio para ele. Então, precisamos buscar a palavra. Assim Perfeito. como Deus disse, né? Buscar em conhecer ao Senhor. Prossigamos. E irmão Vavachini, acho que você queria falar uma coisa antes, ou podemos voltar ali. Sempre fala de tudo. Eu acho que existe muita coisa ainda para falar. Sim, o tempo já está acabando. Eu acho que eu falei que... Não sei se a gente tem que voltar sábado que vem. Eu acho que tinha que ter mais uns 4 podcasts, sabe? Só falando desse negócio. Isso, exatamente. Porque quase que nós não estamos aqui a entrar muito profundo ainda. Estamos aqui a tentar só buscar algumas coisas. Sim. Voltando na pergunta, né? O que faz que a gente não conseguir ouvir a voz de Deus? Aqui também o servo falou muita coisa já super importante, não vou voltar lá. Mas gostaria um pouco só falar de intimidade. Ok. A base de toda a relação é a intimidade. Quando Deus fala com a gente, não é sempre naquela voz audível. Não é sempre. As pessoas que conhecem Deus sabem que a voz audível não é sempre a voz audível. Ok, não é sempre o audível. Não é sempre audível. Ok. Às vezes falaremos sobre isso, às vezes é só uma imagem, é muita coisa. Porque lá onde falamos, lemos lá no João, a Bíblia diz que ele fala ora de um jeito, hora do outro. Então, aí o que mata nesse ponto? A gente já está esperando Deus te falar de uma forma. E quando Deus se revelar de uma outra forma, a gente fala, isso não é Deus. Isso não é Deus. Elias está na monte. Está esperando Deus. Sim. A Bíblia diz, veio o vento, a tempestade. Ele falou, opa, Deus chegou. Ele saiu. Deus não estava lá. Então, sim. O que mata, às vezes, são não vou saber falar exatamente em português, mas em francês é forteresse. Forteresse, a Bíblia, quando fala de forteresse, são um tipo de pensamento que você já construiu na sua cabeça e que você fala assim, é isso. Às vezes, Deus não é isso. Deus não é um quadro fechado. Não. Okay. Deus pode sair de cima para baixo, de qualquer lugar, porque Ele é Deus. Ele usa, Ele fala na sua soberania. Então, eu acho que é importante deixar o nosso espírito aberto. Porque aqui, como que Deus fala com as pessoas? Deus fala ao nosso espírito, no nosso espírito, o nosso espírito entra em contato, e a interpretação é da nossa alma. E lá que vem os problemas. Por quê? Porque a nossa alma carrega muita coisa. A nossa alma carrega muitas informações. É YouTube o dia todo, é TikTok o dia todo. É muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes a gente não percebe. Por quê? Porque já estamos carregando nas distrações de muita coisa e a gente não consegue segurar o que Deus fala pra gente. Mas eu queria também acrescentar um ponto por falta de ensinamento também. Okay. As pessoas não conseguem ouvir Deus por conta de... Não que não ouve, ele ouve, mas não sabe identificar quem Deus por falta de ensinamento. E eu acho que é importante que a igreja ensina de como que Deus fala. Se estamos aqui falando, vamos ouvir Deus, como é que ele vai falar? Então, eu acho que o ensinamento é importante também nesse ponto, né? Falta de ensinamento, o pecado, que é um grande matador, e também a questão da distração. Ok, muito obrigado. Eu gostei muito do que mencionou aqui em relação a um padrão. Né? A gente cresce no ambiente criando um padrão de que Deus fala dessa forma. Né? Deus fala com uma voz igual a gente vê nos desenhos. Deus. E quando nós não ouvimos isso, aí falamos que não, Deus não está falando. Mas Deus não tem um padrão. Né? Ele está fora de padrões e assim sucessivamente. Né? Tá. Você queria falar uma coisa? Eu queria falar. Deus, existem pastores, profetas e tudo mais. Essas pessoas também, algumas vezes, né? Ou existem pastores que não ouvem a voz de Deus?
pastores, profetas, líderes religiosos que caminham sem ouvir a voz de Deus? Alexandre. Sim, tem. Isso aqui é o que mais tem, né? E como é que guia as ovelhas? Então, ele guia as ovelhas no empirismo. Ele guia as ovelhas no empirismo, né? Existem pessoas que não foram chamadas por Deus para liderar um rebanho, mas eles estão levando um rebanho de Deus. Levar um rebanho de Deus é algo muito, muito sério, sabe? Saber que o maior pastor é Jesus. Sim. Imagina só, saber que o maior pastor é Jesus, e aí você se atreve, mesmo não sentindo uma convicção pastoral, uma convicção de profeta, de homem de Deus, né, dentro de você. Porque eu defino como chamada, já que entramos nessa questão do pastoreio, né? Eu defino assim chamada. Chamada é um desejo interior, dado pelo Espírito Santo, comprovado pela palavra e pela comunidade cristã. Okay. Essa é a minha definição sobre chamada. Olha, se observares a minha definição, você vai observar primeiro. A primeira coisa é o chamado é um desejo interior dado pelo Espírito Santo. Não é um desejo humano. Sim. Não é o homem que se chama. É Deus que chama. Ou seja, esse desejo que está dentro do pastor, não é ele próprio que colocou dentro. Não, o Espírito Santo colocou dentro da pessoa. Agora, aquele desejo está ardendo como chama dentro dele. Ele não consegue dormir, não consegue fazer absolutamente nada. Exatamente por causa do quê? Por causa do desejo que Deus colocou dentro dele. E esse desejo é que lhe sustenta até nos momentos difíceis da vida. No momento em que todas as ovelhas saem do rebanho, cada um vai para outro lugar, esse desejo lhe mantém de pé. Agora, outra coisa, esse desejo precisa ser comprovado pela palavra. Ok. Se não for comprovado pela palavra, esse desejo não é de Deus. Outra, esse desejo precisa ser comprovado pelos anciãos da igreja. Os anciãos da igreja precisam comprovar que isso que você tem é de Deus. Ou seja, isso nós encontramos na Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, as primeiras cartas, a gente consegue entender isso aqui, que Paulo foi separado porque os pastores da igreja, os pais da igreja, separam Paulo e Barnabé. O Espírito Santo é que disse. Falou para quem? Para os pastores. Para a obra que eu os tenho chamado. Então, é exatamente isso. Então, nós temos muitos pastores que não ouvem a voz de Deus. Por quê? Porque Deus nos chamou. E Deus não se compromete com quem Ele não chamou. Exato. O maior comprometimento de Deus está em quem Ele chamou. Ou seja, Deus acudiu Elias. Quando Elias disse assim, não vai chover. Aí Deus fala assim, não posso deixar mal, meu filho, eu preciso, mesmo que Deus e Elias, ele fala exatamente aquilo que estava na palavra, né? Fala exatamente aquilo que estava na palavra, não vai chover durante X tempo, e Deus vê lá pelas palavras dos seus servos, aqueles que têm intimidade com ele, aqueles acessivamente. Então tem muitos pastores que não ouvem a voz de Deus. Perfeito. Não ouvem. E tem aqueles que começaram a ouvir a voz de Deus e deixaram de ouvir. E começaram a guiar os ministérios pelas próprias vontades, desejo, convicções, e ali acaba matando. E essa aí mesmo já, eu acho que o número dessa aqui é maior ainda. Exatamente. Começaram bem, mas não é normal. E irmão Vashni, quais são as formas que Deus usa para poder falar conosco? Agora entrar nos pontos agora. Aí tem um monte. Aí tem um monte. Primeiro, Deus fala. Eu vou voltar lá onde que eu falei. Quando Deus fala, Ele usa uma linguagem, não necessariamente uma língua. Deus usa uma língua. Ok, repete o que você falou. Ok. Quando Deus fala, Ele usa uma linguagem, não necessariamente uma língua. E lá que muitas dessas pessoas caem, porque quero ouvir a voz. Eu ouvi a voz de Deus, não ouvi a voz de Deus. Calma. Ok. Calma. E Deus usa basicamente uma linguagem. Ora de um momento, de um jeito, ora de uma outra forma. Né? Deus usa vários meios. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele pode usar sonhos. Os sonhos são um dos meios que ele usa. Deus usa bastante. Se você ler na Bíblia, você consegue ver. Foi José, foi muitas das pessoas. Daniel, eles tinham sonhos. Né? Então,
Não sei, o tempo está acabando, mas no sonho eu gostaria de abrir uma parte. Fica à vontade. Pode falar. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito, não, porque tem sonhos. Se for algo importante, você pode mencionar também. Menciona aí, profeta. Tem sonhos que vêm. Também a Bíblia mostra isso claramente, né, no livro de Jó. Tem sonho que vem pelas cargas do dia, né? Você passa o dia carregado e você pode ter também sonho. Não é necessariamente lá que a gente vai falar como distinguir que esse aqui foi Deus. Perfeito. Né? Então, Deus fala por sonhos, Deus fala pelas profecias, mas voltando, antes de mais nada, eu deveria começar na Bíblia. Sim. Na Bíblia. Sim. Hoje tem um movimento que admiro muito, muito. Eu sou líder da juventude e tem esse movimento dentro da igreja. Deus está falando, Joel, que a profecia está acontecendo, todo mundo quer profetizar, tudo avivamento. Um pouquinho do perigo e que as pessoas começam a ter uma impressão que quando começamos a profetizar, como se a gente pega a Bíblia e a gente fecha. Não. Você vai ver na igreja que, no momento da palavra, o pastor administrando, aí sempre tem alguém cochilhando, tem alguém. Mas quando fala assim, agora nós vamos profetizar, todo mundo está aqui. A gente tem uma tendência a dar mais importância nas profecias diretas, assim, inspiração e tudo mais, e a gente começa a colocar a palavra do lado. Igual o servo falou aqui, não existe uma profecia que vai contradizendo a Bíblia. E tudo, até para aprovar uma profecia, a gente tem que olhar, peraí, será que está de acordo com a palavra de Deus? É lá que a gente precisa ver. Você tem uma sensação, você recebeu uma profecia, pode ver. Será que está de acordo com a palavra de Deus? Então, Deus fala através da Bíblia. Então, você que está seguindo aí, gente, abre a sua Bíblia e lê, tá? Porque lá tem a palavra de Deus. E também Deus fala sobre uma coisa muito importante, a convicção. Deus usa a convicção. No livro de Juízo, capítulo 13, 25, a Bíblia diz: quando chegou o momento para que Samson se manifestar, o Espírito de Deus usa uma palavra aqui em francês, agite. Em português eu vi que está mover. Em português está como incitar, mas em francês é agitar mesmo. É tipo chacoalhar de qualquer coisa. Você sente, às vezes passa pelo menos um incômodo. Eu estou sentindo alguma coisa. Às vezes você não consegue exprimir. Basicamente, lá no início, quando você começa a ouvir Deus, você não consegue mesmo. Será que são os mesmos pensamentos? Serão os mesmos Deus? Passa também pela convicção. Mas tudo tem que ser aprovado em relação à palavra de Deus. Então, só antes de você passar para a próxima, essa convicção, até para poder esclarecer para a pessoa em casa, convicção no sentido de, por exemplo, vamos supor que eu recebo uma ligação agora. Olha, vem aqui na estação, sei lá, X, que vamos te levar para um lugar para poder te entregar algum presente, um exemplo. Ok, eu falei, não, estou a vir, tudo bem, ok, combinado, que horas? 15 horas, perfeito. Aí eu vou me preparando, só que eu sinto um incômodo para não ir. Só que isso é Deus falando não necessariamente por uma voz, mas um sentimento dentro de mim que eu vou sentir que eu não posso ir. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Você sente que não estou aqui, não estou tocado a fazer isso. A Bíblia diz que tudo que não passa pela convicção é pecado. Tem um contexto um pouco diferente, mas tudo que não passa pela convicção, porque não esqueça, o Espírito de Deus está dentro de nós. A Bíblia diz que Ele vos convencerá. Então, tem essa parte de convicção. Então, não é somente uma palavra, pode ser uma convicção. Eu tenho uma forte convicção que eu tenho que fazer aquilo. Vou só dar um exemplo aqui rapidinho. Lá na escola, no Congo, no Congo o ensino médio é um pouco diferente, né? Você já escolhe uma opção já no ensino médio. Eu estava lá, todo mundo falava para mim, Vachini, você fala bem, você é inteligente, vai fazer direto porque você vai se dar bem. Meu Deus do céu. Aí eu fui falar com o meu líder na época, ele me falou, o que você sente? Quando você se olha, você fala, opa, então é uma boa coisa, espera aí, eu vou voltar lá, vou orar, vou ver o que sinto. Eu comecei a sentir, falar, eu não estou me vendo fora da mecânica. Eu quero
fazer a mecânica. E, tinha essa convicção. Cada vez que eu pensava de alguma coisa que eu tenho que fazer, tinha aquela convicção que eu deveria fazer a mecânica. Então, aí eu entrei, até hoje nunca me arrependi de ter feito a mecânica. Então, exatamente isso, você tenha essa convicção e o Espírito Santo te convence. Então, ouvir a voz de Deus não necessariamente precisa ser talvez pela palavra, mas também por o Espírito dentro de nós que vai nos ajudar a saber se é ou não Deus falando. Exatamente isso. Vou acrescentar só um ponto em relação a isso, mas vou deixar primeiro o servo falar e depois a gente... Ok. Não, perfeito. Alexandre, em relação a essa convicção, né, que eu mencionei aqui, hoje em dia é muito forte. Nossa, eu estou sentindo aqui arrepio, Deus falando aqui, um arrepio aqui, Deus está aqui no meio de nós e tudo mais, e eu estou sentindo de fazer isso. É muito comum hoje, eu sinto de fazer isso. É errado falar isso, eu sinto de fazer isso porque Deus falou? Não, errado até não. Mas a gente termina exatamente na fala do servo de Deus quando ele diz: tudo deve estar de acordo com a palavra. Você pode sentir arrepio, pode sentir pode sentir o céu tremendo, pode sentir a terra girando, pode sentir tudo isso, mas deve estar de acordo com a palavra. Ok. E eu fiquei curioso porque o irmão aqui já contou de muita experiência que ele teve com Deus. E eu queria ouvir também da sua parte, Alexandre. Teve alguma experiência que você gostaria de compartilhar? Sim, a gente já viveu. Assim, que você vê, não, eu vivi uma experiência com Deus. Deus falou comigo. Poderia contar? Eu já tive muitas experiências, né? Muitas experiências, assim, de ouvir a voz de Deus. E também de ter experiências, assim, muito fortes na ministração, onde Deus, você consegue entender, não é Deus que está falando. Mas a primeira minha experiência, eu cresci em Angola, em Luanda, com os meus amigos. Eu entrei numa formação de teologia primeiro, né? E depois meus amigos entraram. Só que eu tenho um grave problema que Deus já tentou, ele já eliminou, que é o quê? Eu demoro muito para pegar um assunto. Ok. Muito. Aí o que acontece? Eu entrei nessa formação de teologia, meus amigos também entraram, mas eles entraram e começaram a brincar com aquilo. Mas é dominar. Na igreja são eles que pregavam, só eles que ministravam. Pá. Então, subiu dentro de mim uma convicção da parte de Deus: vá para o monte no final do ano. Fica lá os dias de festejos, lá no monte, orando, e eu tenho algo para você. Eu fiquei lá exatamente dia 24 e dia 25, dia 31 e dia 1. Mas quando eu saí lá, já não fui a mesma pessoa. Né? Quando eu estava lá no período de madrugada, literalmente Deus mostrou para mim um texto, livro de Salmos. Livro de Salmos, o texto me passa na mente, mas diz, o livro de Salmos diz o capítulo 70, uma coisa assim, ou capítulo 119, versículo 72, se não estou em erro, o texto diz que me faça conhecer as tuas veredas e levar as tuas veredas para as pessoas. Gente, depois desse texto entrar dentro de mim, eu comecei a interpretar a palavra de uma forma extraordinária, comecei a pregar de um jeito, sabe, não, Deus está nesse negócio. Uma das grandes experiências que eu tive no meu ministério, na minha vida pessoal, foi exatamente no período da pandemia. No período da pandemia, quando ele surgiu, nós ficamos de quarentena durante um bom período, eu acho que 6 meses. Desde o primeiro dia do período da pandemia, eu entrei num programa de jejum das 0 às 20 horas. Então, fiquei esse período todo. Quem passava na rua da minha casa sentia Deus. Então, senti alguma coisa aqui. Senti alguma coisa algo aqui. Diferente. E era um período em que eu dava, tipo assim, os meninos não estudavam, etc. Então, eu dava uma formação teológica. E nessa formação teológica que eu dava, os meninos vinham, ficávamos em casa todo dia. No último dia, a aula foi sobre os dons espirituais. Naquele lugar teve pessoa que viu Jesus, pessoas que viram assim, olha, com a palavra do conhecimento, né? A palavra do conhecimento, o dom da palavra do conhecimento, dom de visão. Eles viram assim Jesus, mano. Eu fiquei assim, uau, nossa, coisa linda, experiência. Então, esse período de 6 meses foi o período que mais revolucionou também a minha vida. E uma das maiores experiências que eu tive mesmo foi aqui no Brasil.
Cheguei aqui no Brasil, eu fiquei hospedado na casa de alguém, né, servindo esta casa. Aí só que eu vi que não estava assim, registrado para trabalhar numa empresa e também não tinha documentação. Eu falei, não, eu quero sair daqui. Entrei num trabalho de oração de 6 meses, de jejum e oração. Falei, Deus, eu fiz uma oração, falei, Deus, me tira daqui, mas traga alguém de lá de São Paulo, né, daqui de São Paulo, porque é um interior muito longe daqui, dá 700 km daqui até lá. Dá 8 horas de carro, 9 horas. É longe demais. Aí o que acontece? Eu falei, Deus, a oração foi essa aqui, específica. Deus, tira alguém de São Paulo, traz aqui e me tire daqui. Deixa eu pastorear na igreja dele e ele tem que me dar um emprego. Foi exatamente assim. Mas antes dos 6 meses, no 3º mês, eu estava orando. Assim que eu estava orando, eu senti a porta fechar. Abri os olhos para ver quem estava abrindo, porque nós tinha uma criança lá de casa, né? Que ela entra às vezes, enquanto você está a orar, etc., brinca com as pessoas. Aí eu abri e não era ninguém. Eu deixei a porta assim. Quando eu fechei os olhos, eu vi a porta fechar. Eu falei, não, que o negócio... Falei, aqui o negócio tá ficando sério. Tá ficando sério. Aí depois de fechar os olhos, apaguei. Depois de 3 dias, Deus enviou a pessoa. Ok. Me tirou de lá, me trouxe aqui em São Paulo, servi na igreja dele durante um tempo. Foi quando eu saí de lá, entrei no ministério onde eu estou agora. Perfeito, muito obrigado. Por que você não saiu correndo quando a porta... Então, a gente já sabia que Deus estava no negócio, né? Ok. Por causa a gente estava sentindo um fluxo de presença de Deus, né? Um fluxo em que você não conseguia ficar nem de pé. Eu fiquei de joelho orando, mas a lacrimejar durante um bom tempo. Então eu vi, não, Deus está nesse negócio. Você orar, buscar Deus e foi desse jeito. Não podemos terminar. A pergunta, não pode faltar. Sim. Eu só queria ouvir também uma experiência que o irmão Baixinho teve relacionada a Deus para poder compartilhar conosco algo que marcou assim. Então, antes disso, se você permite, eu sei que o tempo está indo, gostaria de colocar alguma coisa importante. Sim. A convicção não é a sensação. São 2 coisas diferentes, né? Okay. A convicção não é a sensação. Isso também é um freio em relação a ouvir a Deus. As pessoas querem sentir. Deus não está na sensação. Deus está na convicção. O tempo já foi. Não, importante. Eu acho que o tempo... Antes de falar de experiência, existe um versículo que eu amo muito essa forma de Deus falar. Eu amo muito. Salmo 84, versículo 5. A Bíblia disse, eu não vou saber falar em português, vou tentar traduzir no máximo possível. A Bíblia fala assim, naquele que confia a Deus, ele acharão no coração deles os caminhos traçados. Ok. Esse eu gosto. Okay. Essa aqui eu gosto. Por quê? Existem vários tipos de profeta. Eu não vou falar disso, não. A gente vai voltar no outro podcast. Pois é. Existem vários tipos de profetas. Existem os nabis, existe tudo que a gente conhece. Mas existe outro tipo de profeta que eu gosto, eu me identifico muito, são os adoradores. Se chama de profeta segundo o coração de Deus. Eles não são profetas do ministérios. Eles não são lá para... Mas ele vive na presença de Deus. Okay. O Gabriel está falando para Zacarias, ele fala assim, Zacarias duvidou. Para garantir a Zacarias, ele falou assim, eu sou Gabriel, eu pertenço na presença de Deus. Então, não sou profetas, mas eu estou na presença de Deus. Eu sei exatamente o que foi falado na casa. Então, se eu falo para você, eu não ouvi nada, mas eu sei a direção que eu tenho que ir. E onde que eu encontro isso? Nos caminhos traçado dentro do meu coração. Sim. Eu não tenho como convencer para você falar assim, eu vi, mas eu sei exatamente a direção que eu tenho que ir. Esses são os profetas segundo o coração de Deus, são os adoradores. Só para abrir uma parêntese, somente entre 10 e 20 e 15 profecias de Isaías se cumpriram no período dos jejuns. Sabe quanto do livro dos Salmos? Entre 15 e 25 de um livro de Salmos. Então, não tem barreira entre o profético e os adoradores.
um pode virar outro pode virar... Enfim, isso não é o foco aqui. Mas para falar da experiência, eu falo assim, como líder da juventude, gente, Deus não é algo de longe. Às vezes, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa de algo muito longe. Muito longe. Sempre o meu líder na juventude, lá, quando ele falava uma coisa que ficou na minha mente. Ele fala assim, se o Bartolomeu, que o cego, é Bartolomeu em português que fala? Bartolomeu vem hoje, ele chega hoje aqui no podcast e nós estamos falando de Jesus. Ele pergunta, de quem você está falando? A gente fala para ele, nós estamos falando de Jesus. Sabe a pergunta que ele vai fazer? Aonde são os cegos de vocês que viram? Entenderam? Para falar assim, a palavra não muda. Mesmo que era ontem, está hoje e seria amanhã. Então, Deus não é algo de longe. Então, se Deus está aqui, não é algo, sei lá, estranho, extraordinário de ver as manifestações deles. Então, quando a gente reuniu o jovem na igreja, a gente fazia essa chamada. Quem quer ser batizado do Espírito... 1 vem, 2 vem, 3 vem, e lá a gente ora e está batizado. Não é alguma coisa que é estranho, a gente tem que fazer encantações. Não, a Bíblia diz, vocês colocarão mão, existe uma forma de ser batizado do Espírito Santo pela imposição das mãos, né? O Paulo fala isso. Então, essas experiências a gente tem muitos, né? Com jovem, no dia a dia, se você quiser, a gente faz aqui. Não, objetivo. Ai, que bom. Nosso programa está muito bom e nosso tempo também não ajuda, né? Se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal. Sim, aí. Compartilhem. Compartilhe. Que dá uma força pra gente. Vamos lá, vamos fechar nossas perguntas. O mais importante aqui, como nós podemos falar com Deus? Nós ouvimos aqui, aprendemos como nós podemos ouvir a Deus. Agora, como é que nós podemos falar para Deus? Irmão Vachini, como nós podemos falar para Deus? A gente pode falar com Deus na oração. Quando fala na oração, eu não estou falando... Vocês estão vendo o jeito que eu estou falando aqui? Sim. Se alguém me pede para orar, eu vou orar exatamente dessa forma. Não é aquela questão, a gente muda a nossa forma. Eu acho que Deus não, igual eu estou falando, Deus não é alguém de longe. Ele é alguém de perto. Okay. Então, acontece que eu vou estar na minha casa e eu falo, Deus, o dia foi difícil, Deus. Deus, eu não consegui fazer aquilo. Você viu aquela pessoa? Será que como que foi? Eu estou com medo. Eu não sei o que direção eu tenho que pegar, aquela questão me magoou. Estou falando com meu pai. E isso vive a intimidade com Deus. Você se sentir próximo. Uma relação se constrói. Uma relação é um processo. É pedra depois da pedra, depois da pedra, depois da pedra. Então, começa a construir essa relação com Deus. Você vai ver, você vai se tornar... como que eu cheguei nesse nível? Então, vai por calma. Faz a oração. Entra em contato com Deus. Outra coisa também importante, quando alguém quer ser batizado, quer entrar em contato com Deus, é querer. Sabe? Eu tava, como é que as pessoas conseguem falar em língua? Como é que... E alguém me falou, é só querer. E eu me lembro, aquele dia, eu levantei a minha mão e falei, Deus, eu quero ser batizado do Espírito, e puf, aconteceu. Então, não é algo que você de longe, é algo de esperto. Deseja isso. Começa a orar, começa a querer, e você vai ver que isso vai acontecer facilmente. Deus é Deus de perto. Perfeito. Amém, Alexandre. Deus é Deus de perto. Deus de perto. Como podemos falar com Deus? Então, por meio da oração, né? A oração é a gasolina da igreja. É a chave. Sem oração, a gente não consegue literalmente fazer absolutamente nada. A oração ela tem que ser simples, deve ser constante e deve ser, além de ser simples e constante, ela deve ser sincera também. Sim. Não necessariamente que a gente eleve as nossas vozes. Trago a frase aqui novamente. Deus é Deus de perto. Deus é Deus de perto. Jesus está lá, está te ouvindo, está te observando. Ele está lá. Muita gente pensa que falar com Deus é um ato de ritual, mas não é um relacionamento. Assim como nós estamos tendo esse relacionamento aqui, nos conhecendo, a gente vai crescendo cada dia após dia. A gente vai lá, eu nas minhas ministrações, já tenho uma pregação que fala muito sobre oração.
Falo que a oração, ela nos faz andar mais do que os nossos próprios pés. Sim. Quando nós temos uma vida profunda de oração, literalmente a gente consegue caminhar mais em relação aos nossos pés. Quem não ora, disse Josué Gonçalves, nunca melhora. Quem ora sempre melhora. Né? Quem ora é alguém que está a dizer que sem oração eu não consigo fazer absolutamente nada. E grandes homens que passaram, grandes homens que viveram, grandes homens que tiveram grandes impactos a nível mundial foram grandes homens também de oração. Um dos grandes homens que já pisou nessa terra e que não teria necessidade de orar, mas foi o homem que mais orou, Jesus. Perfeito. Observe, por exemplo, comigo em livro de Mateus, Jesus está a despedir a multidão e despedindo a multidão. Eu gosto e amo esse texto. Está despedindo a multidão e despedindo a multidão. Depois ele vai para os seus discípulos e dá uma ordem. Subam para o barco e vão para outra banda. O texto diz que ele ordenou os discípulos para irem para outra banda. Jesus ordenou. E toda a ordem de Jesus não nos isenta de desafios que vão surgir na caminhada. Perfeito. Mas a ordem é literalmente uma palavra-chave de que a gente vai chegar na outra banda. Mas não é aqui onde eu quero chegar na oração. Jesus despediu a multidão ao pôr do sol. Na quarta vigília, Jesus está indo ao encontro dos discípulos. Uma vigília equivalente a 4 horas. Na quarta vigília, Jesus está indo ao encontro dos discípulos. Jesus não orou só uma vigília. Jesus, na quarta vigília, ele está indo ao encontro de quem? Dos discípulos. Olha só. Na quarta vigília. Isso quer dizer que Jesus orou primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. Na quarta vigília, Jesus está entrando. Então, primeiro é 4, segundo mais 4, dá 8. Terceiro, 12 horas. Nossa! Esse homem está orando. E na quarta vigília, ele está andando por cima do mar. Jesus está nos respondendo. Então, qualquer tipo de situação que nós tivemos que enfrentar, independentemente da situação, a gente precisa ser homens de oração. Homens de oração. Então, oração é o elemento fundamental, né, serva de Deus, para a gente, né, falar com Deus. Temos a palavra, ele fala e a gente responde. Meu da oração. Amém. Muito bem. Irmão Vachini, acho que ele já respondeu, né? Eu já respondi. Se você quer acrescentar, isso. Tempo já foi. Eu estou indo para o nosso tempo para a gente já fechar uma última pergunta aqui, que a gente acabou não por conta do tempo. E que é o nosso tema principal de hoje. Como saber que foi Deus que falou? Irmão Vachini, como que eu sei que foi Deus, de fato, que falou? Eu sei que nós falamos de muita coisa aqui e que talvez possa já responder a pergunta, mas bem rápida, 2 minutos. Como saber que foi Deus quem falou? Eu ia trazer vários exemplos aqui, mas o tempo já foi. Mas primeira coisa, tem que estar de acordo com a Bíblia. Ok. Isso é facto. Se Deus falou, não vai contradizer a Bíblia, isso. E segunda coisa, não tem que fugir do caráter de Deus. Okay. Não pode fugir do caráter. Se Deus falou, vai ficar dentro do seu caráter. Deus nunca vai te mandar de dar um soco nas pessoas aqui, né? Ele é paciente, ele é tudo os caráter que a gente sabe. Mas aqui eu gostaria sinceramente de falar. Aqui nesse podcast, muitas vezes a gente não sabe. Okay. Desculpa falar isso, sim, mas acontece que a gente não sabe. Mas como que a gente vai saber? Na realização. Se Deus falou, ele vai cumprir. Okay. Então, igual eu falo com as pessoas, espera com paciência. Se cumprir, então foi Deus. Muito obrigado. Alexandre Mara, bem rapidamente. Bora, bem rapidamente, eu gostaria de... Tenho alguns apontamentos aqui que são muito importantes. Sim. Se é Deus que está falando, isso vai gerar obediência e santidade. Se é Deus que está falando, isso vai gerar obediência e santidade. Segundo, ela não alimenta o ego, o orgulho, quando Deus está falando. Gente, Deus não vai falar nada que vai alimentar o nosso ego. Okay. Não, Deus nunca faz isso. E nunca Deus vai fazer algo do gênero, falar algo que vai alimentar o seu ego. Ou talvez Deus quer fazer algo, vamos lá, Deus quer trazer um fim diferente nisso, que não seja para seu bem. Que não seja para o seu bem, mas Deus está falando exatamente para isso. Então,
tudo que Deus falar, esses são os elementos, né? A palavra que já o profeta acabou de citar aqui para a gente, a palavra é o elemento principal, é a nossa bússola. Sem ela, mano, você pode falar, pode gritar aqui, eu vou te ouvir, eu vou estar dormindo normal, sem nenhum problema. Mas esses elementos aqui são muito importantes, que ela produz, né? Produz santidade, produz obediência. E às vezes a gente vê, Deus falou com o homem de Deus agora, mas o homem de Deus está lá brigando. A gente fica assim... Isso. E só um segundo, só acrescentando do que o servo está falando, só para a gente ver como que é bem delicado. O Pedro está com Jesus. Jesus falou, o que você acha que eu sou? Eles falaram que você é filho de Deus. Jesus olhou para ele e falou, o que você acabou de dizer não é a água e o sangue que te revelou, é o Espírito de Deus que falou com vocês. Eles deram alguns passos. Jesus falou, agora eu vou morrer, O Pedro olhou para Jesus e falou, você não vai morrer. Jesus olhou para ele e falou assim, fora de mim, Satanás. No caminho. Ele falou de tempo. Mesmo versículo no caminho. Então, é bem delicado saber quando que Deus está falando e quando que água e sangue também fala. Água e sangue. Enfim, nosso tempo foi. Perfeito. Vou falar disso. Perfeito. Muito obrigado aqui. Isso, últimas considerações, Alexandre Mara, para fecharmos já o tema ali. Ok, olha, Deus está sempre falando. É para essa câmera, né? Isso, essa câmera aqui. Para essa, né? Vamos lá, então. Deus está sempre falando. Deus está sempre falando. O problema está exatamente que nós não sabemos ouvir a voz de Deus. Enquanto a isso, ou olhando para isso, nós precisamos nos posicionar quanto à questão de relacionamento com Deus. Relaciona-se com Jesus. Relacione-se com a palavra. E você verá que todas as vezes que você tiver um relacionamento muito profundo com Deus, a voz de Deus em você estará muito mais aguçada. Você vai ouvir a voz de Deus como se fosse nós que estamos conversando aqui. Irmão Vachini, últimas considerações? O servo já falou basicamente tudo, mas eu gostaria de pegar um outro ponto só como considerações finais. Às vezes o problema não é Deus falando. Às vezes o problema é a forma que a gente interpreta isso. É lá que a gente precisa tomar muito cuidado. Igual eu estava falando aqui ao longo do podcast, Deus fala ao nosso espírito e a nossa alma que interpreta. Então, para que a nossa alma interpretar corretamente, a gente precisa se alimentar na palavra. A gente precisa se alimentar nas palavras. E várias vezes, uma vez Deus já chegou e me chamou de alguém, do nome de alguém da Bíblia. Não vou falar aqui só para não. De alguém da Bíblia. Seu nome e a interpretação está no que você conhece das pessoas, do que a sua alma. Então, para a gente tomar só cuidado, só para a gente não criar doutrinas, criar as coisas, mas a gente estudar mais a palavra para que isso nos ajude na interpretação do que Deus fala para a gente. Perfeito, muito obrigado. Últimas considerações aqui. Com você. Abraços de times aí. Os irmãos não deixaram seus abraços. Abraços do irmão Alexandre, para quem vai. Olha, abraço para minha família que está lá em Angola. Meus pais, meus irmãos, estou com saudade, né, que eu voltar para casa. Estamos orando a Deus para Deus nos dar essa graça de ir para Angola, se Deus quiser, nesse final do ano. E se Deus quiser, talvez no final de 2027. Mas abraço aí ao meu amigo missionário Raul, meu amigão aqui do Brasil, a todos os companheiros que nos acompanham, nos seguem e têm nos dado aquela força. E também abraço aos nossos apresentadores por esse privilégio, né? Sim. De nós estarmos aqui. Gratidão de coração mesmo, gratidão. Abraços. O abraço vai ao meu pastor, o reverendo João Massaki, que eu acredito que ele vai acompanhar esse podcast, o meu pastor, o evangelista Lourenço também, o evangelista Sérgio, e o time da juventude de José Bonifácio, aqui, Macristel, Verônica, Jonathan, os dois de Jonathan e Adilson, tudo eles ajudando eles nessa obra do Senhor, e a todos os jovens do Ministério Cristo Sem Fronteiras, começando no nosso irmão Lito, que é o nosso líder da juventude, o irmão Christian e Benezer, e tudo mais. Muito abraço. Perfeito, muito obrigado. E
últimas considerações aqui é que o nosso apelo, como sempre, aprenda a identificar a voz de Deus. Sim. Falamos de diversos pontos aqui, isso é muito importante. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você é uma ovelha de Deus, de Jesus, você precisa conhecer. A gente sabe que existem muitas distrações, como já foi mostrado aqui também, mas você precisa saber a identificar. Porém, não seja muito lógico ao ponto de você colocar Deus numa caixa e dizer que não, ele falou dessa forma, não está aqui, tem que ser do seu jeito, é muito importante. Tem uma história de alguém na Bíblia muito importante, bem rápido aqui, é de alguém que ele lia a palavra de Deus. Ele sabia, ouvia sobre Jesus, ele sabia que poderia vir, ele lia muito a palavra de Deus. Só que um dia, alguém chegou e falou para ele, o Deus que você lê, Jesus, aquele profeta que você lê na Bíblia, ele veio, eu conheço ele. Ele não acreditou. Ele não, porque para ele não seria possível vir naquela cidade, não seria possível vir daquele jeito como um humano. Então, essa pessoa disse que vem e eu vou te mostrar. Ele aceitou o convite e foi. E ele viu essa pessoa, ele ficou de boca aberta e ele conheceu, de fato, a Cristo naquele momento. E Cristo disse que eu vi você quando você estava sentado por baixo da árvore. Eu vi e eu estava lá. E ele creu. O mesmo é com você. Não coloca Deus dentro de uma caixa. Deus é onipotente, é onipresente, está a todo lugar e talvez está usando esse podcast para poder falar com você e você nem sabe. É uma linguagem, né, de Deus que pode estar aí para você. É isso. O compromisso para o próximo programa. Até mais.